mais sucinto. Nós estamos numa série tão valiosa, tão importante para a nossa espiritualidade. A canção que nós cantamos aqui, Eu Vou Construir Minha Vida em Ti. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. Essa é a esperança, essa é a oração, essa é a vida do cristão. Um anelo, um desejo, uma paixão, uma inclinação em querer ser uma construção, uma casa. As metáforas do Novo Testamento, né? Casa, noiva, filhos, árvores, são metáforas. E aqui nesse sentido, né, que Deus está edificando uma casa para Ele habitar. E nós desejamos cooperar com Deus nessa construção, porque tem algo nessa construção que é restritamente a Trindade, ao trabalho de Jesus, ao trabalho do Pai, ao trabalho do Espírito Santo. Mas, juntamente, tem a parte nossa, que é o render, que é o inclinar. E essa canção, ela retrata o coração, talvez, dessa mensagem de hoje. Eu vou construir minha vida em Ti, Senhor. Eu não vou construir a minha vida em mim, através de mim. O texto que o pastor leu também nos ajuda. Senhor, eu não quero estribar no meu próprio entendimento. Eu quero confiar em Ti, eu quero aprender de Ti. E a série que nós estamos estudando agora é Uma Vida Vitoriosa. Uma vida vitoriosa. O pastor Renato nos falou que a questão da vitória não tem a ver com os conceitos de vitória que o mundo diz. Não tem a ver com conquistas naturais. Não tem a ver com coisas que você atingiu na vida, sucesso. Sabe, você um plano de carreira bem sucedido. Não tem a ver com construções financeiras. Ainda que essas coisas tenham o seu lugar, a sua importância. Mas em relação a ter uma vida bem-sucedida, espiritualmente falando, não é quantas casas você construiu, mas quais são os valores que você utilizou para ter os recursos para construir essas casas. Enfim, tem muito mais a ver com aquilo que está sendo construído dentro de nós. E quando a construção do Evangelho dentro de nós é bem-sucedida, então as nossas práticas também serão outras. E domingo passado, está aí, né, o nosso tema, né? Uma vida vitoriosa. Olha só o nosso inimigo. Eu coloquei ele pequenininho aqui, mas ele deveria ser o maior, porque é um baita de um inimigo. Vencendo o... Vamos ler esse tema todo juntos? Vamos lá? Agora vamos falar com vontade de vencer esse pecado. Vamos lá, 1, 2, 3, bem forte. Bem assim, com seu pulmão assim, bem forte. Faz onde quer. 3 da tarde. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Uma vida vitoriosa vencendo o pecado. Oh, irmãos, quem não quer? Qual crente não deseja vencer o pecado? Não é verdade? E também essa palavra é uma palavra que bate essa série toda. Ela é uma mensagem que puxa a outra. Então a mensagem de hoje vai puxar a de domingo que vem, porque não tem como falar sobre vencer o pecado, a não que a gente vai falar em 2 temas básicos, que é o Espírito Santo e a cruz. E hoje eu vou falar sobre essa vida no Espírito. E ela é tremenda, mas se há um desejo no nosso coração é viver uma vida de santidade. E essa série serve também para combater um entendimento de que viver a graça de Deus e pecar e ter práticas pecaminosas, não há nenhum problema. Há uma compreensão de que a graça é tão abundante, e ela é mesma, que ela me mantém, ela absorve a minha prática pecaminosa sem pedir de mim e exigir de mim transformação. Essa mensagem vai dizer, essa série vai dizer que não. Que nós precisamos dessa graça de Deus sobre nós, e essa graça é tão abundante que nos habilita e nos condiciona
a viver uma vida contra o pecado. Na verdade, ela gera em nós esse desconforto em relação ao pecado. A santidade, a vida de santidade, é o reflexo da vida do Espírito em nós, da conversão em nós. Então não tem como colocar na mesma frase santidade e pecado, vida com Deus e pecado. E aí, nós vamos aprender aqui hoje algumas coisas. Eu disse na semana passada que quando nós escolhemos um tema para pregar, uma palavra para pregar, nós temos que escolher uma ênfase. Não dá para a gente falar sobre tudo. Não dá porque nós não temos tempo, não dá porque não temos, no meu caso, não temos capacidade para abordar as minúcias, todos os detalhes. E mesmo essa ênfase que eu estou colocando aqui para os irmãos, há muitas coisas que poderiam ser ditas. Então tenha misericórdia do pregador, que eu não tenho a pretensão de falar tudo sobre essas coisas que eu vou dizer aqui. Apenas algumas abordagens para nos abençoar. O tema da minha palavra de hoje, é a vida no Espírito, é o caminho da vida, é o caminho da vitória sobre a velha natureza pecaminosa. A vida no Espírito é o caminho da vitória sobre a velha natureza pecaminosa. Por que eu não coloquei um caminho, como se tivesse outros caminhos? Não existe outros caminhos, existe apenas um caminho, que é a vida no Espírito, que inclusive a cruz, só é possível você tomá-la. Paulo diz assim, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne. Então, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, é a partir dessa vida que é patrocinada pelo Espírito Santo. Ora, é o Espírito Santo quem nos regenera. Só podemos pertencer a Jesus se sofrermos, se experimentarmos uma experiência com o Espírito Santo do novo nascimento, de receber uma nova natureza, um novo coração. O Espírito Santo também é aquele em quem Jesus nos batiza. E é lindo a cena. Veja só, o que é o seu batismo? O seu batismo é Deus vir morar dentro de você. Não é isso? Quando Deus vem morar dentro de nós, é regeneração. Aí Deus pega a gente e coloca dentro do Espírito Santo. Ele dentro de mim e eu dentro dele. O João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então, a vida cristã só é possível de existir tendo o Espírito Santo como esse Deus capaz de continuar a obra da redenção. O Pai planeja, o Filho traz à existência o plano e o Espírito Santo aplica. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica tudo isso que a Trindade tem na prática das nossas vidas. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus por nós, não nos atingiria em nada, não resolveria na prática em nada as nossas vidas. A morte de Jesus e a sua ressurreição, se o Espírito Santo não aplicasse isso, ele não revelasse isso para nós, se ele não nos fizesse compreender, e se ele não desse a nós os mecanismos e todas as possibilidades de viver uma vida correta, uma vida certa diante de Deus. O Espírito Santo também é aquele que nos sela. Ele é o próprio selo, ele é o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo que produz o fruto, é o Espírito Santo que dá os dons, é o Espírito Santo que testifica. Então, a vida espiritual, a vida no Espírito, é o único caminho para que nós tenhamos uma vida de vitória. Vitória sobre o quê? Nesse aspecto aqui, é sobre o pecado. E o pecado engloba pelo menos 3 áreas. Eu nem falei isso domingo passado, mas o pecado engloba 3 coisas. O pecado é uma rebelião contra Deus. O pecado é uma sujeição aos demônios, a escravidão aos demônios. E o pecado é a morte espiritual.
Então, o que é estar no pecado? Estar no pecado é estar em rebelião contra Deus. Estar no pecado é ser dominado pela serpente, não é? Influenciado pelo diabo, influenciado pelo que o diabo deseja. E o pecado é ter uma natureza morta dentro de si. Então, para que eu viva, eu preciso que Deus resolva o meu problema com ele, Deus resolva o meu problema com o diabo e Deus resolva um problema em mim. Se Deus resolver só um problema, eu não tenho mais dívida com Deus, mas sou escravo de Satanás, não me salvou. Se Deus me libertou do diabo e me perdoou, mas não me transformou, não me salvou. Então, o que é um salvo? Um salvo é alguém que foi perdoado, foi liberto e foi regenerado. O que é um salvo? Alguém que foi perdoado, liberto e regenerado. Vou perguntar e vocês respondem. O que é um salvo? Alguém que foi regenerado. Primeiro, perdoado, liberto e regenerado. Vamos lá? Perdoado, liberto e regenerado. Ora, se essas três coisas não aconteceu, não tem salvação. A Deus me perdoou e eu vivo no pecado, não tem coerência. Deus me perdoou, mas eu ainda sou escravo de Satanás, não tem coerência. A salvação é plena, acontece nesses três lugares. Entre eu e Deus, entre eu e o diabo e entre eu e eu. Eu preciso de uma libertação, de vitória contra o pecado. E essa vitória contra o pecado passa por esse caminho em que a minha velha natureza precisa ser vencida. Qual superpoder você gostaria de ter? Eu brinquei com o Lucas outro dia, nós estávamos andando, e a gente, de vez em quando, parece que a gente, sei lá, bebe alguma coisa estragada e a cabeça da gente fica meio doida. Aí eu e ele vamos brincando. Pai, que poder que você queria ter? Que superpoder? Ah, sei lá, voar. Aí ele fala, eu queria ter, talvez, ler pensamento, sei lá, de atravessar a parede, de comer e nunca encher. Né, os glutões, né? De não engordar, né? Qual poder você gostaria de ter? E aí a gente foi brincando, foi conversando, a gente foi rindo e tal. Até que chegou um momento, eu falei, filho, mas na verdade eu queria ter um superpoder. Eu queria ter um superpoder de nunca mais pecar. Nunca mais cometer um pecado, um pensamento, um desejo, uma inclinação. Nunca mais pecar. Eu gostaria de ter o desejo de nunca, um poder de nunca mais pecar. E aí, então, nós vamos ver esse texto de Gálatas 5, 13 a 26. Eu queria que deixasse aqui, eu coloquei algumas ênfases que eu gostaria de ler com vocês aqui nessa manhã. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Olha, veja só. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo que a finalidade da libertação, desse novo nascimento, dessa vitória, é o serviço. Ele diz, Deus libertou você, e se você tirasse o problema que nós temos para servir, que é a carne, ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que a carne faz? O que a carne, a carnalidade, o pecado, a maldade, impede você de servir. E aí a gente tem uma incógnita. Se eu sou livre, por que Deus diz que eu preciso me tornar escravo? Ele me chamou para a liberdade para eu ser escravo do meu irmão. Ele diz, Deus libertou você para você ser escravo. Deus libertou para você, em sendo livre, somente uma pessoa que foi de fato liberto, que é perdoado, liberto do diabo e regenerado, é alguém que serve, é alguém útil, é alguém que não danifica os irmãos, é alguém que não faz mal aos outros. Então, sendo uma pessoa assim, regenerada, perdoada e liberta, eu não vou fazer mal a você. A finalidade de tudo isso é servir você. É servir uns aos outros. E o que nos impede de servir uns aos outros é ter uma salvação ainda não aperfeiçoada. E aí ele vai dizer então que nós somos servos uns dos outros pelo amor, ligando aqui essa palavra amor ao fruto que daqui a pouco vai vir. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta:
amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. É isso que está escrito? Olha, ele está dizendo que toda a lei de Deus se resume numa palavra. Ele poderia, toda a lei de Deus é amar a Deus, é servir a Deus, é honrar a Deus, é ser santo para com Deus. Ele está dizendo, não, não, não. Toda a lei se resume numa só palavra, que é o quê? Olha, de que Paulo está falando? Paulo está falando de que a vitória sobre a carne é percebida no serviço. A vitória sobre o pecado é percebida, não quando você tem uma pureza moral. Porque também há muitas religiões que têm purezas morais. Mas o que se percebe que você e eu estamos vivendo uma vida de vitória sobre o pecado, é que agora, sendo livre, nós podemos cumprir os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Em resumo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se porém vós mordei e vos devorais uns aos outros, por que nós estamos devorando e nos mordendo uns aos outros? Porque por causa da libertinagem, por causa da carne, por causa do pecado. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, olha só, para que não aconteça as obras da carne, ele diz, andai no Espírito. Viva do Evangelho. Obedeça à libertação que você recebeu. Viva a partir desse universo do Espírito Santo. Dessa faculdade do Espírito Santo. Dessa universidade do Espírito Santo. Desse princípio de vida que o Espírito Santo organiza. Desse planeta onde o Espírito Santo, ele criou. Desse pensamento, dessa lógica do Espírito Santo. E se você viver, então, a partir do Espírito Santo, você não vai cumprir, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, estes se opõem uns ao outro para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza. Fornicação, sexo entre solteiros. Impureza, aqueles desejos da mente, você não fez, mas está lá. Lascívia, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é manipulação de poderes. É manipular. O que é feitiçaria? É manipular, é um mecanismo natural para você controlar os mecanismos sobrenaturais. Então, você pega a farinha e a galinha. O que é farinha e galinha? Coisas naturais. Para que isso? Para que eu possa controlar os poderes sobrenaturais. Quando eu uso artefatos e quando eu uso mecanismos naturais a fim de controle de Deus, é feitiçaria. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Eu poderia falar tantas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Por isso que eu estou dizendo que o texto linka ao outro. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns dos outros. Olha como que termina o capítulo. Do jeito que começou a partir do versículo 13. Tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, a finalidade é não irritar-nos uns aos outros, não ter inveja uns dos outros, ou seja, não praticar as obras da carne, que está ligado ao nosso relacionamento. Algumas palavras que desejo destacar desse texto: liberdade, desejos, conflitos e Espírito Santo. Vamos dizer essas palavras? Vou ser bem rápido aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É assim que começa o texto. Cristo nos libertou para a liberdade. Ser livre. O conceito de liberdade do mundo é esse aqui, ó. Uma pessoa, eu coloquei ao contrário, uma pessoa livre
não é aquela que faz somente o que deseja. O que é liberdade no conceito do mundo? É aquela pessoa que faz o que quer. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu sou livre, eu vou onde eu quero. Eu sou livre, se eu quiser eu pego. Se eu desejar eu vou. Eu sou livre, ninguém manda em mim. Eu não faço a vontade de outras pessoas. Eu só faço a minha vontade. E qualquer pessoa que vier me constranger a minha liberdade de ir e de vir, ir aonde eu quero e fazer o que eu quero, está tolhendo a minha liberdade. O corpo é meu, as leis são minhas. Eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero. Então, a palavra, o conceito de liberdade do mundo é uma pessoa livre. O conceito bíblico, uma pessoa livre não é aquela que faz somente o que deseja. Quem são as pessoas que fazem o que desejam? Humanos em fase infantil. Pessoas humanas, crianças na fé, crianças espirituais que não desenvolveu a sua espiritualidade, que não desenvolveu a sua maturidade espiritual, são aquelas pessoas que fazem o que quer. Naturalmente falando também é assim. A gente fala para o filho, está na hora de tomar banho, ele ainda quer jogar. Porque a criança é um humano em fase infantil, e nessa fase infantil, ele obedece somente as suas vontades. Quer dormir até mais tarde, ele vai dormir até mais tarde. Ele quer comer doce na hora de comer fruta ou verdura, ele vai comer doce. Ele não tem a sua capacidade de compreensão de dever. A criança tem apenas a sua experiência de querer ser suprido no que ele deseja. Então ele não se importa com os meios, ele só se importa com os fins. Ele só quer aquilo, e não importa se você pode ou se você não pode. Eu quero aquele tênis, e você tem que me dar aquele tênis, porque eu quero aquele tênis. Então, criança em fase infantil, pessoas em fase infantis, elas são pessoas dominadas pelos seus desejos. Os bichos também são assim. O cachorro, o gato, a vaca, eles vivem a partir dos seus instintos. O cachorrinho, quando vê a cachorrinha, ele não fica pensando assim, vamos ali para o mato escondidinho ali para a gente fazer. Não, ele está com vontade, ele faz. Ele viu você, não gostou da sua cara, ele vai te morder. Ele não é controlado por outro sistema que não seja o instinto dele. Deu no ímpeto, ele faz. Bicho é assim, ficou nervoso, grita. Ficou bravo, bate. Mexeu com ele, ele mata. Porque ele não pode ser mexido nas suas vontades. Ele age de acordo com seus instintos. Bicho é assim. E também seres em estado de rebelião é assim. Outrora fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Eu fazia a vontade da minha carne e dos pensamentos. E o irmão Oswaldo me falou semana passada, Robson, tem mais um grupo de pessoas que também faz a sua própria vontade. Os doidos, os malucos, os tantã, os caras que perdeu a noção, também fazem a sua... Eles não ligam para aquilo que é ético, se está na hora, se não está na hora. Eles agem. Deu vontade de tirar a roupa, eles tiram a roupa. Né? Já viu gente assim? Tinha uma mulher lá em Rio Verde que ela andou pelada na rua. Ela andou pelada na rua, ela andava pelada na rua. Uma moça de 20 e poucos anos, aí os rapazes queriam abusar dela, porque ela saía, ela era bonita e andava pelada. Ela era louca, ela não era normal. Não tem pessoas assim que, quando sai do sério, a gente fala, você está louca? Não é? Você está louco? Você está doido? Você perdeu a cabeça? Você perdeu o juízo? São pessoas que fazem apenas o que querem. Essas pessoas acham que são livres. Essas pessoas que vivem a partir dos seus desejos, a partir dessa liberdade, elas acham que são livres. Então, quem são pessoas de fato livres? São pessoas adultas que não fazem o que querem. Pessoas livres por Cristo, que vivem a liberdade de Cristo, são pessoas adultas e que estão adultecendo e se tornando pessoas maduras, transitam desse lugar de vontade, desejo e paixão
para aquilo que é ético, para aquilo que é o dever. Então, por exemplo, aqui na igreja não é obrigada a dar o dízimo. Não existe a obrigação no Novo Testamento. Existe o dever, a compreensão. Você chegou a uma conclusão que você tem que ajudar. Mas isso é interno. Por isso que Paulo fala, não por constrangimento. Não é por obrigação, é por dever. Então, os adultos fazem o que devem. Eu estou com sono, mas é dia de trabalhar. Eu vou trabalhar. Doente, cansado. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque não é porque eu gosto, ou porque eu quero, é porque eu tenho que fazer. Faz parte da minha vida. Eu preciso fazer isso. Eu sou pai 24 horas por dia, e tem dias que eu não quero ter atitude de pai, mas eu tenho um dever de ser pai, de participar. Lembra do negócio do Gelol, da propaganda do Gelol? Não basta só, não sei o que, você tem que participar. A vida adulta é uma vida baseada em deveres. O maduro, o homem que está livre do pecado, ele está consciente de que a vida dele é guiada pelo dever e não pelo querer. É o dever. Uma pessoa livre é quando consegue não fazer o que deseja. Vamos dizer? Imagina, você está irado, o que você quer? Sabe, falar tudo o que não deve. Quando você consegue não falar o que quer, quando você consegue não fazer o que deseja, quando você consegue não ir aonde quer ir, quando você, atenção, já que está acordado, presta atenção. Quando você consegue ter um comportamento contrário à sua vontade, porque aquilo é o certo a fazer, e você consegue fazer isso, você é livre. Porque o livre não é aquele que faz o que quer. O livre é aquele que consegue não fazer o que quer. Você quer assistir o que não deve, mas não assiste. Você quer falar o que deseja, mas não fala. Você não gostaria de ir, mas precisa ir. Você vai, porque você consegue contrariar um inimigo chamado vontade. Uma pessoa, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Somente pessoas livres podem servir. O pecado produz sentimento de desejar buscar seus próprios interesses, agradar a si mesmo. Mas a vida espiritual deseja a edificação pelo amor. O que é o amor? O amor é o fruto. Então, segundo ponto, os nossos desejos. Estava falando de pessoa livre, é a pessoa que não faz o que quer. Mas o que é o desejo? Se você prestar atenção, o apóstolo Paulo constrói a ideia de que existe uma prática. Quais são as práticas? As obras da carne. Feitiçaria, inimizade, porfia, inveja, cobiça. Obras da carne, ações. Prostituição, lascívia, impureza. As obras, o que você faz, todo mundo vê. A prostituição a gente vê. A inimizade a gente vê. Coisas que você pratica. O apóstolo Paulo quer corrigir isso. Como? Não é dizendo pare de fazer isso. Ele trata aqui com os desejos, a cobiça. O desejo, a paixão lasciva. Existe algo mais sério do que a coisa em si. Por isso Jesus não se empolgava com a santidade aparente dos fariseus. Ele diz, vocês, de fato, por fora, são como um sepulcro caiado, passa o cal, fica branquinho, o sol bate, chega, não dá para enxergar de tão brilhante que é. Por fora está maravilhoso, não bebe, não fuma, não xinga, não adultera, não rouba, não mata, vai na igreja toda semana, vai na sinagoga, lê a Torá, sabe, está lá com o talite, com o kipar na cabeça, obedece às regras certinho, está tudo ok. Mas Jesus está preocupado não com isso, ele não fica vislumbrado com isso. Ele não está empolgado com a prática das pessoas, ele está preocupado, coloca o cerne dele, o olhar dele, no que está dentro, naquele potencial dentro das pessoas. Por isso eu disse aqui na semana passada para você, que imagine como seria a sua vida se tudo acontecesse de acordo com a sua vontade. Se tudo que você orasse, Deus cumprisse, se o mundo fosse feito de acordo com a sua vontade. Coloquei em cima aí, imagine que se ao orar, Deus desse a você, não o que você está pedindo. Se quando você fosse orar,
Deus ouvisse não o que você pede com a sua boca, mas com o que você, no dia a dia da sua vida, deseja. No dia a dia dos relacionamentos você deseja. Com seus inimigos. Com as pessoas que transgridem você. Com aquilo que desagrada você. E Deus desse a você, respondesse a você, não os seus pedidos e sim os seus desejos. Os desejos que possui o seu interior. Imaginem que quando você sair lá fora agora, tudo que você realmente deseja, do mais profundo do seu ser, se realizasse. Você estaria casado com a mesma pessoa? Se fosse possível, o desejo do seu coração, aquela moça estaria namorando com aquele rapaz? Ou com você? Se Deus desse a você o que você desejasse, o seu chefe estaria vivo? A sua concorrência estaria em alta? O seu filho seria o que ele deseja ser? Ou todas as coisas estariam organizadas a partir do que você quer? Qual time seria campeão todo ano? Aí. Ia ser uma briga. Como seria a transformação de sua vida se ela fosse do jeito que você deseja? A sexualidade, os casamentos, como seria a sua esposa se ela fosse do jeito que você deseja? Uma escrava, talvez. Como seria o seu marido se ele fosse do jeito que você deseja? Um escravo, talvez. Se seu filho, sem personalidade, porque só faria o que você quer. Só iria onde você deseja, só faria o que você quer. O mundo seria... Como seria o mundo? Se você tivesse poder, por que nós queremos poder? Para fazer o que queremos. Por que nós queremos dinheiro? Para ter poder ou para fazer o que quer, morar onde deseja, ter os filhos que quisessem. Quantas pessoas são outras porque são bonitas e assim por diante. O Evangelho tem mais a ver com os desejos. O Evangelho tem mais a ver com os desejos intensos e compulsões do coração do que as obras externas da carne. Se alguns de nós, se mais de nós, compreendêssemos que as coisas boas externas, elas só têm significados se elas estiverem internas dentro de nós, a nossa maneira de abordagem, a nossa maneira de viver seria outra. Porque a Bíblia fala que esse povo me honra com os lábios, canta louvores para mim, me adoram, faz sacrifícios, sabe, eles fazem as coisas bonitas, mas o coração está longe. E o coração estando longe, e aqui tudo maravilhoso para o inglês ver, não tem valor. Mas nós não estamos vendo o coração dos irmãos, a gente está vendo as obras. E você fala, uau, aquele irmão é o máximo. Deus vai dizer, eu nem conheço aquela pessoa. Ah, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome, mas eu não conheço você. Porque é tudo externo, é tudo aparente. E nós temos o perigo de criar uma religião farisaica, baseado em aparências. E Deus não está assim, entusiasmado com a nossa aparência, mas com aquilo que Ele está produzindo dentro de nós. O Espírito Santo quer transformar seus desejos. Já viu aquela história do pai que chegou para a criança no carro e falou, filho, senta e põe o cinto de segurança. Não quero. Filho, põe o cinto de segurança, é perigoso. Ah, não quero. Põe o cinto de segurança. Não quero. Você vai pôr o cinto de segurança. O pai vai lá e põe o cinto de segurança no filho e senta o filho na cadeirinha. E ele diz assim, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Vamos criar um punhado de programações aqui na igreja, principalmente no carnaval, para os jovens não ir para a pecuária, não ir para as festas. Vamos segurar ele sentadinho aqui. Deus fala, solta. Deixa. Porque se não está dentro, não adianta ele estar aqui, sentado, e dentro ele é um profano, ele está louco para fazer o que deseja. A transformação verdadeira são aquelas que estão acontecendo dentro de nós. Se não estiver dentro de nós, por isso que Jesus fala lá para a noiva dele, para aquela igreja no livro do Apocalipse, olha, você está tudo certinho, a sua ortodoxia, a sua mensagem, a sua palavra, o seu zelo,
Está tudo certo, só tem uma coisa, você não me ama. É igual aquela esposa, aquele marido. O que falta aqui nessa casa? Eu dou um duro aqui para trazer sustento. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não estou na farra, eu não estou na esbórnia, eu não bebo. Eu dou um duro aqui para trazer sustento para essa família. Eu falei assim, é verdade, meu bem, mas você não segura mais nas minhas mãos, você não olha mais nos meus olhos, você não beija mais minha bochecha, você não faz mais cosquinha na minha barriga. Você não tem prazer em estar comigo, você não me abraça, você não me vê. Tem nada de errado com você não, esposa. Arruma a casa bonitinha, cuida dos filhos, é honesta, é sincera, não trai, é tudo é limpinha, né, como diz os outros, é limpinha. Só que você não me ama. Você não gosta dos meus mimos. Eu chego perto de você, você me empurra. E o que adianta ter um filho obediente que não ama o pai? E que adianta ter um pai supridor que não ama a família? Do que adianta ter uma igreja toda organizada sem amor? É o que o pastor Renato tem conversado conosco, alguns irmãos que fazem parte da liderança. Do que adianta tudo isso sem amor? Sem amor pode ter uma fé que transporta montes. Não vai valer nada. Sem amor não vai valer você sacrificar tudo. Sem amor nada se aproveitará. Por isso, o Evangelho está muito mais preocupado em transformar a sua paixão, o seu amor. Qual é a raiz de todos os males? O que é a raiz de todos os males? Quem lembra do versículo? É o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é amor. É um amor desordenado, é um amor deslocado. Aquele amor que deveria ser para cá é para lá. Então o que Deus quer fazer não é tirar o dinheiro. O que Deus quer fazer não é tirar o amor. O que Deus quer fazer é colocar o amor no lugar certo. Por isso, a sua transformação tem a ver com os seus desejos. Tem a ver com a sua vontade. Pelo que suspira o seu coração. Por isso que eu não gosto daquela música. Ela é bonita, mas eu não gosto dela. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Ué. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar? Eu quero alguma coisa, eu vou te buscar para ter aquilo. O desejo do meu coração é o Senhor. Não tem um desejo maior do que o Senhor. Eu quero, o desejo do meu coração é te buscar. O desejo do meu coração é te ter, é te obedecer, é te honrar. Então o ímpio não tem isso. E eu disse semana passada que você não precisa ser adúltero para adulterar. Você não precisa ser ladrão para roubar. Não é em roubando alguma coisa assim na mão armada que você é ladrão. Não é matando literalmente alguém que você é assassino. Você não precisa querer ser o pior pecador. Basta se julgar o mais espiritual. Nós aqui talvez não temos a tentação de ser pecador, mas talvez quem dera esses irmãos orassem como eu oro, quem desse eles fossem mais aplicados como eu sou, quem desse aquele irmão entendesse como eu entendo, quem desse as pessoas, sabe o que é vanglória? É achar de si além do que convém, é se colocar como padrão para todos. Então, terceiro, caminhando para o fim, todo discípulo, todo nascido de novo tem conflitos. Todos. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Veja só, irmão, a carne somos nós, os nossos desejos, a natureza pecaminosa. O novo homem criado em Cristo Jesus não vive sem conflitos interiores. Existe desejo latente aqui para o mal e existe um poder. O Espírito Santo tem outra vontade para mim. O Espírito Santo quer coisa para mim que o meu coração, a minha natureza pecaminosa não quer, não deseja. Então existe conflito. O nascido de novo, Paulo diz, o fazer o bem está em mim, tenho prazer na lei de Deus. Mas encontro nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei do meu entendimento, me faz prisioneiro do pecado. Então o cristão peca pelas metades. O cristão peca mal pecado. O cristão peca e fica acusado. O discípulo de Jesus, quando peca, fica mal. Fica angustiado, fica triste, chora, arrepende, envergonha. O ímpio não. O ímpio não está nem aí.
Mas o crente nascido de novo, que vence o pecado, é todo crente que tem conflitos com a sua velha natureza, que percebe a sua velha natureza, que diz, isso aqui é danoso, isso aqui é fofoca, isso aqui é mentira, eu estou vendo mentira em mim. Ó Deus, liberta-me da mentira, ó Deus, liberta-me da fofoca, ó Deus, liberta-me da impureza. Esse pensamento não é próprio de um nascido de novo, e ele está em mim, mas eu não concordo com ele, eu não quero ele. Chega uma moça, chega um rapaz, essa relação não posso, eu não quero. Às vezes você é acusado assim, você é crente, você não pode fazer o que deseja. Você é crente, você é escravo. É verdade, nós não somos bichos, nós não fazemos tudo o que a nossa carne quer. É verdade, a gente luta contra a bebida, é verdade, a gente luta contra a fornicação. É verdade, a gente luta contra a impureza. É verdade, nossos pés não andam em qualquer lugar. Por quê? Porque a gente não quer mais essa vida. A gente não quer mais ser assim. A gente não quer ser o velho homem. Nós queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. O que nós queremos? Nós queremos ser benévolos. O que nós queremos? Nós queremos ser amáveis. O que nós queremos ser simples. O que nós queremos, de fato, é ser santo. Nós queremos ser humildes. Nós queremos pagar o mal que nos fazem com o bem. E quando a gente não consegue, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, não é uma vida de pecado. Nós não temos mais, o nascido de novo não está mais aqui na lei do pecado, nós não estamos mais aqui, nós estamos na vida do Espírito. E aí, o perigo é, pastor, minha esposa perguntou, bem, mas é possível um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, pecar? Ele peca mal. Ele não cumpre as concupiscências da carne. Ele não vai até o fim. Ele começa e não termina. Ele se arrepende no meio do caminho. Ele fica em conflito. O que é que eu estou fazendo aqui? Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que esfriaram na fé, estavam lá no baile, lá na festa, o pau quebrando lá, e ele lá na mesa dele, bêbado, eu estou no lugar errado. Aqui não é o meu lugar. O que é que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui, Senhor. O que é isso, irmãos? É o trabalhar do Espírito Santo nessa criança, nesse menino que é salvo, mas está tendo uma vida de pecado. Agora, o que o Paulo fala? Paulo nos alerta sobre a vida de pecado. Porque nós pecamos, infelizmente, nós não queremos pecar. Porque ainda não somos o que queremos ser e não somos o que fomos destinados a ser. Dizer novamente, não somos ainda o que nós queremos ser. E nem somos ainda o que nós fomos destinados a ser. Estamos caminhando no progresso da vida cristã que nós aprendemos na outra série. Sabe, mas existe um caminhar. Agora a Bíblia diz que é o seguinte, que esse santo que caminha no pecado, ele diz que esse caminho do pecado conduz à morte. Vai chegando um momento que você vai pecando e vivendo no pecado e abraçando o pecado e gostando e aprovando o que faz. Daqui a pouco você já não se vê mais em Cristo. Daqui a pouco, nada de Cristo tem a ver com você. E isso, então, conduz à morte. Por isso, nesse momento agora em que nós estamos aqui, o que acontece na vida congregacional? Nós nos estimulamos, irmão, para com isso. Irmão, não pense assim. Aí você, é mesmo, eu não quero ser assim. É mesmo, eu não posso tratar meu pai daquele jeito. Vou pedir perdão. Sabe, estimular para que o santo viva em santidade. Não é o pecador viver em santidade, é o santo viver em santidade. E aí, então, há um conflito da carne contra o Espírito. E por fim, 4, irmão. Vamos passar para frente para terminar em 2 minutos. O Espírito Santo. O texto fala assim, o Espírito milita. Vamos dizer? O Espírito milita contra a carne. Já imaginou? Você tem esse Deus que milita contra você a seu favor. Um Deus que milita contra você para ser em seu favor. Você sabe que Deus não é leal a você. Lealdade é coisa de gangue. Nós vamos assaltar aquele negócio ali, você não conta para ninguém. Morro, mas não conto o mal que a gangue está fazendo. Se tiver um fiel ali, ele vai contar para a polícia, ele vai denunciar aquilo. Porque essa coisa de lealdade é coisa de gangue. O que é o fiel? Deus é fiel. Deus fica sabendo de uma coisa errada que você está fazendo, aí ele vai lá e conta para o profeta. Não é? Revela lá para o pastor está pregando. Quem falou para o pastor? Quem falou para o irmão? Deus é fiel. Ele disse, Deus é fiel, se a gente se tornar infiel, ele permanece fiel.
Ele diz, eu vou te abençoar, mas ele ainda continua com a palavra dele, de te salvar, de te redimir. O Espírito Santo trabalha a nosso favor. O Espírito Santo é esse guerreiro, ele luta, ele se opõe, ele milita contra a carne. Por isso a vida congregacional, essa atmosfera da vida da igreja, os cânticos, a pregação, o conselho, falai-vos entre vós, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós. Essa vida congregacional é que nos ajuda a sermos mais espirituais. É a velha história da brasa longe da fogueira. Tira você, ainda é brasa, ainda tem fogo lá, mas você necessita da onde está a brasa, e da onde está a fogueira. Então, o que era impossível se tornou realidade. Aquilo que era impossível à carne, Deus fez possível em Jesus. Deus fez possível através do Espírito Santo. Então, qual é a vitória sobre o pecado? Render, irmãos. Nos rendermos ao Espírito Santo. Pode vir, querido. Nos rendermos ao Espírito Santo. Dar moral para o Espírito Santo. Nos deixar, por isso que a Bíblia fala, não endureça o vosso coração como foi na provocação no deserto. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Não apague o Espírito Santo. Olha só, o sol é uma realidade. Ele está lá fora. O sol está lá fora, iluminando a todos e aquecendo a todos e dando a sua vitamina a todos que estão expostos ao sol. Mas é possível você viver nas sombras. É possível, apesar do sol, em todo o seu poder e toda a sua glória, você escolher e eu escolher vida de sombra. A gente escolher não ser ministrado pelo Espírito Santo. A gente escolher os lugares onde o Espírito Santo não está ministrando. É possível você saber da existência do sol. Aqui nós estamos sentindo um calor que o sol está proporcionando lá fora. Mas nós não estamos recebendo todo o calor do sol. Porque isso aqui está nos protegendo. Nós temos mecanismos para nos esfriar. Mas se você disser, não, eu quero receber o calor do sol. Eu quero receber o calor do sol. Eu vou me despir do velho homem com suas paixões. Eu vou me render, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Por quê? Porque eu quero mais do Espírito Santo na minha vida. Eu quero que Ele fale comigo, que Ele me deixe parecido com Jesus a cada dia. Eu quero dizer aqui para vocês, para terminar, para os adolescentes aqui, para terminar, olhe para Jesus. Todos nós, mas olhe para Jesus. 12 anos de idade. Mais novo do que vocês, 12 anos de idade. 12 anos de idade, 12 anos de idade. Não um homem maduro que fez faculdade, fez seminário. 12 anos de idade, apenas um garotinho. Não sei se tem um garoto aqui de 12 anos de idade. Temos? Um garoto de 12 anos de idade? Quem tem 13? 13 anos, um ano a mais que vocês, um ano a menos do que vocês, menos experiente do que vocês, 12 anos de idade. O pai dele e a mãe dele foi para a festa dos tabernáculos. Não sei se é festa dos tabernáculos. Foi para a festa, lá em Jerusalém. 3 dias de viagem ou mais. E eles terminam a festa e todo mundo vai embora, Jesus fica. Não é porque Jesus perdeu, Jesus está perdido, não sabe onde está. Não, Jesus sabe. Mas ele não é mais, ele não é adulto, ele não tem a consciência de um homem de 30 anos, ele tem a consciência de um garoto de 12 anos. Ele tem a maturidade de um menino de 12 anos, ele tem cabeça de menino de 12 anos. Ele é um menino de 12 anos, ele não é super menino. Ele é um menino de 12 anos, um pré-adolescente. Ele tem tudo de pré-adolescente, ele tem desejos de pré-adolescente. Ele é um garoto pré-adolescente, 12 anos. Ele prefere ficar ali na sinagoga 3 dias sem os pais. Sem pedir para os pais. Sem ter programação da sinagoga. Foi depois da programação da sinagoga, acabou a festa. Pode todo mundo ir embora, acabou a programação. Não tem mais, agora pode ir embora, todo mundo foi. Jesus não foi. Por que que ele não foi? Onde ele dormiu naqueles 3 dias? Ficou organizado para ele dormir aonde? Comer aonde? Tomar banho aonde? Lanchar aonde? Tomar café aonde? E quando os pais dele encontram ele, disse, meu filho, estávamos procurando você. Ele disse, sim, vocês não sabem que importa que eu vim aqui fazer os negócios do meu pai. Você acha que Deus olha para vocês e fala, não, você ainda é jovem. Jesus com 12 anos disse assim, eu vim realizar os negócios do meu pai. Cumpre a mim
cuidar dos negócios do meu Pai. Não tem aqui gente que possa dizer, sou velho demais, sou novo demais, para me dedicar ao Espírito Santo. Não é verdade. O João Batista recebeu visitação do Espírito Santo no ventre da mãe. No ventre de mamana caducando, é desde que nasce, não é assim que o Salmo 139 fala? Tu me viste, a substância ainda informe. Tu me viste, tu me observaste. Ser espiritual não é uma questão de fazer faculdade, saber a Bíblia toda, é andar com Deus, é viver para Deus, é ter uma consciência de Deus. Por isso, na minha vida, se eu estiver errado, que o Espírito Santo me ajude a ir para o lugar certo. O culto nunca mais começa para mim. Já começou quando eu converti. Nunca mais termina para mim. Não tem coisas que não seja culto. Não tem relacionamento que não se traduza em aleluia e glória a Deus para Deus. No jeito que eu converso com meu filho. Por isso que no meu culto tem pecado. No meu culto tem transgressão. No meu culto tem rebeldia. No meu culto eu peco. E por isso eu fico constrangido diante de Deus. E de pedir perdão, é na presença dEle que eu faço isso. O tempo todo é o que os profetas falam. O Deus cuja presença eu estou. Nós precisamos mudar muitas coisas no nosso jeito de falar, irmãos. Seja bem-vindo ao Espírito Santo, onde ele estava antes. Seja bem-vindo neste lugar, a casa é tua. Está parecendo que a gente trata o Espírito Santo e a Trindade como um visitante entre nós. Ele está em nós o tempo todo aqui. E Ele não está aqui esperando o pessoal da noite chegar. Porque Ele está lá com os irmãos. A vida do discípulo é um culto, é incenso que sobe para Deus o tempo todo. E quando sobe incenso podre, Deus vem na sua vida. Está errada a sua vida, trata direito a sua esposa. É a Cristo Jesus que está servindo. É uma nova mentalidade de uma vida. Não é momentos no Espírito Santo. O tema da palavra é vida. Toda ela no Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Que o Espírito de Deus nessa noite possa nos conduzir à intimidade, à obediência, à submissão, a esse Espírito Santo que regenera, que fala, que edifica as nossas vidas.